Chico Xavier, obreiro das Minas Gerais, tão grande é tua missão, és o mensageiro da paz. Teu exemplo é a maior prova de renovação. Tu vences com a humildade e a caridade no coração. Chico, obrigado pelas comunicações que consolam tantos corações. Todos querem te abraçar. Chico, nunca pensastes que terias um dia um grande dom, a psicografia, a esperança divina nas tuas mãos. O bom Jesus vai na frente a te guiar, com Emmanuel um auxiliar, nessa divina tarefa de ajudar. Oh meu Jesus, nunca ficaremos sós, mesmo Chico distante de nós, é grande nossa gratidão. Chico, obrigado pelas comunicações que consolam tantos corações. Todos querem te abraçar. Chico, nunca pensastes que terias um dia um grande dom, a psicografia, a esperança divina nas suas mãos. O bom Jesus vai na frente a te guiar, com Emmanuel o auxiliar, nessa divina tarefa de ajudar. Oh meu Jesus, nunca ficaremos sós, mesmo Chico distante de nós, é grande nossa gratidão. Que na noite de hoje possamos, através dessa reflexão sobre o tema as dificuldades da vida, possamos absorver aí algum conhecimento, algum lenitivo para as nossas dores. E para iniciarmos na noite de hoje o nosso estudo, nós iremos ler uma página que tem tudo a ver com o tema da nossa palestra, que é do livro Coragem, psicografia de Chico Xavier pelo espírito Albino Teixeira. É uma mensagem com um teor muito profundo para a nossa reflexão. E ele vai nos dizendo o seguinte: males pequeninos, guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. Não é aguaceiro que arrasa a árvore benemérita, é a praga quase imperceptível que se lhe oculta no cerne. Não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro. É a pedra no calçado ou o calo no pé. Não é a cerração que desorienta o viajor ante as veredas que se bifurcam. É a falta da bússola. Não é a mordedura do réptil que extermina a existência de um homem. É a diminuta dose de veneno que ele segrega.
assim na vida comum. Na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais, muita vez, ela própria escarnece a se expressarem por ódio, angústia, medo e cólera, que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração. Albino Teixeira. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos aproveitar e vamos orar. Juntos, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, à espiritualidade amiga, a Deus nosso Pai, aos bons espíritos responsáveis por cada um de nós, responsáveis por esta casa que nos acolhe com tanto carinho, atenção e confiança. Que na noite de hoje, os bons espíritos possam nos inspirarem para que possamos absorver os eflúvios de paz, de alegria que tanto precisamos aos nossos corações. Que todos aqui, unidos em pensamentos e sentimentos, possamos merecer do alto essas benesses de amor, de paz, para cada lar aqui representado, Senhor. E te rogamos um pouquinho mais, que essas mesmas energias possam irem de encontro à nossa vizinhança, ao nosso vizinho mais próximo, toda a nossa cidade, o nosso estado do Rio de Janeiro e todo o nosso Brasil, Senhor. E assim, Mestre querido, Mestre divino, ser conosco, trazendo todas as bênçãos que necessitamos, Mestre, na noite de hoje. Tu sabes de todas as nossas necessidades. E assim, rogamos a Ti, a Deus nosso Pai, todo o amparo, Senhor, necessário para o trabalho da noite de hoje. Que assim possa ser, Mestre. Graças a Deus, meus irmãos, que a paz de Jesus possa penetrar os nossos corações. E um tema muito interessante na atualidade, que iremos abordar, quem de nós não passa dificuldades, não tem problemas de toda a ordem, né? Mas que são esses problemas? E como encaramos esses problemas, né? Então, eu trouxe para a nossa reflexão uma página do livro Na Seara do Mestre, de Vinícius, né, Pedro Camargo, e ele tem uma abordagem muito interessante, né, no tema Os Problemas da Vida. E eu trouxe para a nossa reflexão alguns trechos muito interessantes. Então, ele começa dizendo para nós o seguinte: podemos dizer, por hábito e força de expressão, que a vida humana encerra dois problemas, o físico e o espiritual. Daquele, os homens não se têm descuidado, ou seja, do físico, né? Da nossa vida física. Então, ele quer dizer que o homem vai se preocupando muito mais e dando muito mais atenção às dificuldades materiais que nós procuramos resolver de imediato. E quanto ao segundo, que é o espiritual, muitos, lamentavelmente, esquecem-se de que é por isso que os outros problemas, né, os problemas de ordem material, continuam sem solução, apesar de tratados com tanto zelo e solicitude. Então, essa inversão de valores que ele diz nesse particular tem sido fatal
para a humanidade. Do pão para a boca, jamais o homem olvidou, ou deixou de procurar, porque trabalhando, ele vai conquistar a sua roupa para poder cobrir o corpo, ele vai procurar a comida para se alimentar, o teto para se abrigar, e, através de todas as estações do ano, nós vamos vivendo dessa maneira, né? Construindo aí o teto, os objetos que precisamos, mas, de acordo com, né, o tempo, a inteligência de cada um, né, a conquista do seu trabalho, das oportunidades que temos na vida, vamos construindo as nossas conquistas materiais. Mas ele vai dizendo também uma coisa muito importante para nós, e nós sabemos que isso é real no nosso mundo, é claro. Ele diz que o dinheiro, né, é a mola que tudo obedece neste mundo. Então, infelizmente, o dinheiro ele está em todas as nossas transações, em todas as nossas dificuldades da vida, nos esbarramos com essa do dinheiro, porque queremos comprar isso, queremos conquistar aquilo, e precisamos, para isso, trabalharmos, precisamos estudar, precisamos conquistar o nosso lugar ao sol. Então, é através dessa conquista material, desse crescimento, que o ser humano, através da lei, né, de preservação, de crescimento, dos bens materiais, que vamos adquirindo ao longo da nossa sobrevivência, então, por conta da preservação, da lei de preservação, precisamos ter essas conquistas. Então, ele vai nos perguntando, né, o Vinícius, nessa página, ele diz assim: será, no entanto, que o estômago é mais importante que a razão? Acaso os tubos digestivos representam mais que as cordas dos sentimentos? Então, já é um questionamento que ele vem fazendo a cada um de nós. Porque se o homem estiver preocupado apenas com a conquista material, ele não vai ter tempo para lidar com seus sentimentos, trabalhar para desenvolver esses sentimentos. Então, os homens que são ditos sábios, práticos, eles se utilizam, né, dessas palavras, né, dessas verdades, que o dinheiro é a mola, né, do mundo, para ver apenas o lado material. Porque quando falta o pão, o vestuário e tudo mais, o homem vai lá buscar, né, no plano da matéria. E, por estarmos encarnados no corpo de carne, nós precisamos, materialmente falando, de todas essas coisas para a nossa sobrevivência. É lógico, precisamos de teto, de um pão na mesa, de tudo isso. Ele não está condenando de jeito nenhum essa fala, mas ele vai nos dizendo que de nada vale falar no pão do espírito quando o estômago está vazio e o corpo nu. Nós precisamos do dinheiro para fazermos a caridade, ajudarmos o outro, porque se a gente não tiver recursos financeiros, não podemos ajudar o outro. Não vai interessar ali àqueles que estão famintos, miseráveis, e falar da parte material, espiritual, melhor dizendo. Então, perfeitamente compreensível que as necessidades físicas elas requerem ali de medidas imediatas. Precisamos sanar logo. Se estamos com fome, vamos comprar o alimento. Agora, enquanto as necessidades espirituais, que elas são de efeitos assim
mais remotos, se podemos dizer, elas estão sempre sendo adiadas. O lado espiritual sempre deixado de lado, porque ninguém morre por carência de luz. Morremos por falta do pão, mas se não tivermos luz, falando espiritualmente, vamos continuar vivendo. Mas, entendendo esse processo espiritual, que a nossa vida, que nós estamos na carne, que nós estamos com essa veste de carne para o nosso progresso, para o nosso adiantamento moral e espiritual, que somos espíritos imortais, que a morte do corpo não cessa no túmulo. Então, quando temos toda essa compreensão, passamos a valorizar a vida espiritual. Agora, aqueles homens práticos, né, que pensam apenas na vida material, eles não se incomodam de prestarem atenção além disso. Mas, assim sendo, porque, mesmo assim, tendo os homens, né, os sábios, como ele diz, os práticos, que pensam apenas nos problemas materiais, problemas do pão, do vestuário, do teto, da enfermidade, e por que ainda não resolveram todos esses problemas da Terra, todos esses problemas materiais, se fosse fácil assim? A resposta é óbvia e clara, né, meus irmãos? É porque esses casos só serão solucionados à luz do Espírito, ou seja, a reencarnação, ela é pedagógica. Estamos no nosso corpo de carne para aprendermos a vencer todas as dificuldades que temos no nosso mundo material. Então, se analisarmos ao ponto de vista do Vinícius nessa mensagem, ele vai chegando à conclusão que só existe uma vida, né? A dificuldade, ela não é material. A nossa maior dificuldade é a dificuldade espiritual. Então, o nosso problema maior, ele é o problema espiritual. Esse que merece ser encarado e estudado, porque o material, nós, como dissemos, procuramos resolver, trabalhando, conquistando, estudando. Agora, o espiritual é cada um fazendo o seu, e vai depender da vontade, não depende nem da inteligência, depende da vontade do ser humano em entender de que estamos no corpo temporariamente e que esses problemas da vida material, a gente conseguiria resolver se todos os homens entendessem que, primeiro, como Jesus nos disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais vos será dado de graça e acréscimo. Então, se todos nós, né, entendêssemos essa realidade espiritual, não haveria problemas materiais, porque iríamos entender melhor as dificuldades do mundo, ajudar aquele irmão sofredor. Nós nos colocaríamos no lugar daquele irmão que passa dor, sofrimento. Enquanto houvesse um irmão sofredor, nós não poderíamos ser felizes. Essa é a realidade, porque ainda não conseguimos enxergar que os nossos problemas são de ordem espiritual, porque o material, ele pode ser resolvido, mas ele pode ser resolvido quando o homem acreditar, enxergar da potencialidade dele enquanto espírito imortal. Então,
se apenas quando entendermos que precisamos cuidar do nosso espírito, as coisas do nosso corpo, né? A máquina, essa máquina divina que recebemos, que é o nosso corpo, é natural que devemos ter o cuidado, a preocupação da alimentação, do exercício físico, da saúde, porque ela é um instrumento, o nosso corpo, né? Essa máquina divina é um instrumento da nossa evolução. Precisamos cuidar com afinco, preservar, perseverando, né? Não esmorecendo também, né? Do cuidado com as coisas da alma. O corpo foi criado para o espírito e não o espírito para o corpo. E nós nos deparamos exatamente com o contrário. Então, o corpo foi criado para o espírito. Então, precisamos cuidar dele? Precisamos. Mas o cuidado com o nosso espírito, ele é o essencial, né? Então, eis a questão que é posta aí para que possamos estudar essa incógnita, né? Que vai encerrando aí o nosso senso na vida, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós estudamos, né, sempre nas causas atuais das aflições, que existem duas espécies, né, que são as vicissitudes da vida, ou seja, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, a gente vai falando das causas atuais das aflições e das causas que são de vidas passadas. E nos remontando a essa origem dos males terreno, reconhecemos que muitos são consequências natural do caráter, do proceder dos que suportam. Então, as dificuldades dessa vida, nós mesmos, né, os homens, nós carregamos essa culpa. Por quê? Essa culpa cai sobre nós. Então, não somos vítimas da nossa imprevidência, muito pelo contrário, nós, através do nosso orgulho, da nossa ambição, vamos arruinando a nossa encarnação. Então, Kardec vai nos dizendo aqui que muitos arruinam suas vidas pelo seu mau proceder, por não terem, né, colocado limite nos seus desejos. Então, quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesses ou de vaidade, nas quais o coração não tomou alguma parte. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Vai colocando dessa forma para nossa reflexão. E quantas doenças, quantas enfermidades decorrem da nossa intemperança, dos nossos excessos de todo gênero. Muitas das vezes não queremos gritar e gritamos. Muitas vezes não queremos brigar e brigamos. Por que será, meus irmãos? Porque depende da nossa vontade de superar tudo isso. Então, Kardec também vai dizendo que quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram, desde pequenininhos, as suas más tendências, as suas más inclinações, seja por fraqueza, por indiferença, deixaram que eles desenvolvessem o quê? O germe do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e ficaram ali, construíram ali a dureza em seu coração. E depois, mais tarde, quando estão já na adolescência ou adultos, já é tarde demais.
porque com toda certeza irão colher o que semearam. Então, às vezes, muitos pais de adolescentes se dizem incapazes de continuar educando seus filhos, que não tem mais jeito, porque vão deixar de lado, mas vão deixar de lado aquilo que eles deveriam ter terminado, que é educar. Então, mais tarde, vão sofrer a ingratidão deles. Isso acontece muito. Então, vamos interrogando aí friamente as nossas consciências e, através dos corações feridos, né, Kardec vai dizendo aqui que, pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se muitas das vezes não poderiam dizer: se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, isso acontece muito, porque muitos pais não querem ter o trabalho. E a quem responsabilizar depois? A quem? Sobre todas essas dificuldades e essas aflições, senão a si mesmo. Não podemos botar a culpa no outro. O causador dos males da humanidade é o homem, é o próprio homem. Ele é causador dos seus próprios infortúnios. Somos nós mesmos que criamos os nossos infortúnios, né? Então, esses males dessa natureza, com toda certeza, eles vão prejudicar a nossa encarnação. Então, o homem precisa trabalhar muito, né? Nós precisamos trabalhar muito para evitar que moralmente venhamos a fraquejar. E nas causas anteriores às aflições, Kardec vai dizendo que as tribulações podem ser impostas, sim, a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, como ele vai dizendo, são, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito, de proceder melhor. Esses as escolhem livremente. Tal caso de que havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe, deixem recomeçar, para não perder o fruto do seu trabalho, as tribulações. Então, a gente consegue saber, né, de acordo com as nossas dificuldades, temos uma vaga noção do que estamos fazendo ou o que fizemos em vidas passadas. E muito interessante, meus irmãos, que André Luiz, no livro Missionários da Luz, né, lá no capítulo onde ele vai falar sobre como é traçado o modelo do corpo físico, né, lá no auxílio do planejamento reencarnatório, onde tem os pavilhões de desenhos, onde inúmeros trabalhadores estão lá traçando novos planos de reencarnações, às vezes reencarnações incomuns, e lá encontramos o nosso desenho, o nosso mapa. E André Luiz, nesse capítulo, falando sobre o modelo traçado para cada corpo, ele vai mostrando o corpo de um irmão, na verdade, um desenho no qual um orientador, Manassés, vai conversando com André Luiz, e André Luiz, a gente sabe, é aquele espírito super curioso, tudo pergunta, e ele fica curioso ali, saber que desenho era aquele, como era feito todo esse processo do planejamento reencarnatório, e o Manassés procura orientar, né, o André Luiz quanto a isso. E um espírito que já estava sendo preparado ali, né, depois de 15 anos para reencarnar, o Silvério,
ele procurou esse departamento para saber lá do Manassés como estava o desenho dele, se já estava pronto o projeto do corpo dele, né? E o Manassés respondeu que sim, que o projeto dele estava já sendo finalizado e que ele fez exatamente como ele pediu, né? Esse espírito, né? Ele pediu para que ele tivesse um problema, um defeito, como é escrito no livro, um defeito em uma das pernas, para que ele pudesse ali ter êxito em sua encarnação, para que o orgulho, a vaidade não viesse a criar, né, ajudá-lo a contrair novos débitos, ao invés de pagar os velhos compromissos do passado. Então, ele querendo fazer com que a nova experiência carnal ele tivesse êxito, ele pediu que viesse um defeito na perna. E André Luiz, muito curioso, achou essa forma muito estranha, né? E ele já quis saber, né, de tudo isso. E o Manassés, conversando com esse Silvério, que era um espírito que já estava ali trabalhando junto dessa equipe dos desenhos, do pavilhão de desenho da reencarnação, e ele já ia regressar à Terra para liquidar determinadas contas. E ele pediu essa prova para que ele não viesse a perder a sua encarnação. E o Manassés, esse instrutor, disse a ele o seguinte: olha, já está ficando aqui, ó, o seu desenho, o seu planejamento da maneira como você me pediu. Agora, não quero que você volte aqui, tá? Pelo menos, tá? Só volte aqui só depois dos 70 anos. Você vai para a Terra e fique lá, dê conta das suas tarefas, de tudo aquilo que você realmente precisa fazer, tá? Então, nós esperamos, enquanto seu amigo, que você volte à nossa colônia com a gloriosa condição de um completista. E aí, André Luiz já perguntou, né, logo, completista, mas o que será isso? E aí o Manassés explicou a ele: olha, completista é um título que ele é designado a raros irmãos que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre oferece. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos a oportunidade, muitas oportunidades, desperdiçamos muito das nossas forças fisiológicas, perambulando por aí, sem fazer coisa alguma de útil para o nosso corpo e nem para os nossos irmãos. Então, desprezamos 40 anos, 50 anos, 70 anos e, muitas das vezes, não conseguimos completar a nossa encarnação. Regressamos à esfera espiritual antes do tempo. Então, quando esses espíritos chamados de completista conseguem completar a sua missão na Terra, eles, quando regressam à esfera espiritual, eles têm condições de escolherem como serão a estrutura física no seu corpo. Então, no caso Silvério, ele pôde escolher porque ele era um espírito completista. Então, mediante dessa informação, né, André Luiz ficou surpreso e tudo mais, e nós também sabendo que o plano espiritual, ele sim trabalha muito para que nós, quando estamos aqui na carne, possamos trabalhar os nossos problemas de ordem espiritual. Então, como Vinícius disse lá na página inicial, os nossos problemas maiores são de ordem espiritual, não de materiais, porque
quando estamos na carne, os nossos problemas são de ordem materiais, como são objetos das nossas necessidades de sobrevivência. Agora, os problemas materiais, né, como nós estamos lembrando dessa passagem do livro Missionários da Luz, da preparação da nossa reencarnação, do projeto que muitos de nós escolhemos ou não tivemos essa oportunidade, mas que hoje estamos na carne e hoje não nos lembramos de nada disso e estamos presos aos problemas materiais depois de conhecermos os nossos problemas de ordem espiritual, nós não podemos mais falar que não conhecemos, ainda mais que já estudamos a doutrina espírita, já entendemos que estamos em processo de crescimento espiritual. A doutrina espírita nos ensina de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos. Então, o nosso entendimento dos problemas da vida são outros, plenamente de ordem espiritual. E nesse mesmo livro, Missionários da Luz, lá também conta o caso muito interessante que muitos de nós provavelmente já leu, já estudou, ou quem não estudou, sugiro a leitura do capítulo 12, 13 do livro Missionários da Luz, que também fala sobre a reencarnação de Segismundo. Então, esse capítulo ele vai abordar ali alguns personagens, né, que é o Adelino, a Raquel, o Segismundo, que futuramente ele vai ser o segundo filho do Adelino e da Raquel. Então, a espiritualidade tem todo um trabalho de auxílio para cooperar, para que os espíritos tenham a oportunidade de se reencontrarem na Terra. E essa trama aqui ela é muito interessante, porque o Adelino e Raquel e o Segismundo, eles estiveram em vidas passadas juntos e o Adelino ele foi a vítima de homicídio. Segismundo ele foi o criminoso e a Raquel também uma vítima ali do prostíbulo, né? Então todos desencarnaram, cada um por sua vez, sobre intensa vibração de ódio, de muito rancor, padecendo por muitos anos nas zonas inferiores. E nesse capítulo, André Luiz vai citando exatamente a dificuldade que é para o espírito de Segismundo se aproximar da família da Raquel e da Adelino, porque o Adelino ele tinha muito ódio, muito rancor. Então, a espiritualidade ele se aproximava do lar da Adelino e da Raquel para preparar Segismundo para o reencarne. Só que a repulsa da Adelina era muito grande. Então, através do culto do Evangelho no lar que eles realizavam em casa, eles se aproximavam ali da casa deles e o Segismundo ia junto para que eles pudessem se aproximarem ali e resgatando, porque foi uma tragédia muito dolorosa, eles sofreram muito. E o trabalho que a espiritualidade teve para que essa encarnação do Segismundo pudesse acontecer foi muito grande, porque nem sempre, né, os laços afetivos eles são ali de uma vida. A gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente vê que não.
Então, na mesma família, a gente sabe que nascem os nossos amores e sabemos que nascem os nossos desafetos. Então, a espiritualidade trabalha muito para isso. Então, até que conseguiram, através do filhinho deles, que era o primeiro fazendo a sua oração do culto do Evangelho no lar, fazer bem essa aproximação, né? Porque o Adelino, ele repelia ali o calor, o corpo dele, ele sentia a presença de Segismundo e ele não conseguia ali, mesmo na hora do sono físico dele, ele trabalhava ali contra aquela aproximação. Então, a espiritualidade trabalha muito para que nós, quando estamos na experiência da carne, venhamos a trabalhar as nossas dificuldades. Então, meus irmãos, quando o nosso irmão Vinícius traz para nós esse entendimento de que essa reflexão de que os nossos maiores problemas são de ordem espiritual, não é mentira, porque o de ordem material nós sabemos e conseguimos trabalhando e vamos resolvendo. Às vezes, nós temos essa dificuldade de entender por que estamos sofrendo, por que estamos passando por essas dificuldades. Então, todas as nossas dificuldades da vida, elas sempre vêm acompanhadas de alguma lição que precisamos vencer. Então, raiva, ressentimento, a depressão, a culpa. A Joana de Ângeles, no livro Desperte, Seja Feliz, ela vai nos dizendo que nós temos 3 inimigos, que eles vão trabalhando ali contra a nossa paz, que são a depressão, o ressentimento e a exaltação. E é verdade, a depressão ela vem ali, né, do dia para a noite, quando menos esperamos, estamos com pensamentos difíceis, complicados, cabisbaixos, achando que não vamos conseguir resolver nenhum problema na nossa vida, que ninguém gosta, não gosta da gente, que somos perdedores, vamos ali com uma tristeza que não entendemos de onde ela aparece, e vamos, né, ela vai criando toda uma nuvem que vai ameaçando a nossa paz. O ressentimento, Joana de Ângeles nos diz que é parecido com o mofo, e nós sabemos que o mofo ele é muito difícil, né? Aquela mancha verde que vai manchando a roupa e não sai, a gente não consegue remover. E a exaltação, né, ela produz relâmpagos, é uma energia que faz produzir, às vezes, ele atinge ali os nossos nervos, né, aquela exaltação, a loucura, a gente quer fazer tudo sem pensar, às vezes. Então, ela vai dizendo desses 3 inimigos que nos sobressalta. E nesse mês que estamos presente, que é o mês de setembro, estou até com essa blusa amarela, né, em homenagem, em respeito a esse mês tão importante, né, para a nossa humanidade. Falamos do suicídio, infelizmente, deveríamos falar sempre, diariamente, porque é um tema que muitas pessoas convivem de perto. E a doutrina espírita, ela nos ensina a compreender todas as dificuldades que temos na vida e para que não venhamos ao quê? A cometer esse ato. Mas muitas pessoas não conseguem
passar por suas dificuldades materiais, acham muitas das vezes que essas necessidades materiais são mais importantes do que as espirituais e tiram sua própria vida, porque não sabem lidar com essa dificuldade. Então, é muito difícil para nós não conseguirmos entender que a morte não vai resolver, seja qualquer problema. E no Livro dos Espíritos, na questão 943, que, lá do livro 4º, que fala sobre as esperanças e consolações, Kardec pergunta aos espíritos faz o seguinte questionamento: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E os espíritos responderam: efeito da ociosidade, da falta de fé e, geralmente, da sociedade. Olha que coisa interessante. Eu já havia lido essa pergunta, essa resposta, várias vezes, mas quando a gente pegou esse estudo para lermos, essa palavra me chamou a atenção. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, geralmente, da sociedade. Então, a sociedade, ela cobra muito de nós, cobra muito do indivíduo, que ele precisa aparentar uma coisa que ele não é, ele precisa ter uma coisa que ele não tem, e há uma cobrança muito grande, e muitas pessoas não conseguem lidar com essa cobrança. Então, essa palavra me chamou muita atenção, porque eu já li várias vezes, mas, olha, geralmente da sociedade. E não é o que vivenciamos hoje. Há pouco tempo, foi mês passado, né, um caso muito interessante de um adolescente que se suicidou, né, lá no Rio Grande do Norte. Ele era um influencer e um youtuber, e ele era uma pessoa, um jovem que tinha a exposição da sua vida, a pessoa pública, né, com seu perfil público, e jovem, fazendo brincadeiras e tudo mais, ele publicou lá um vídeo que ele achou, né, com um colega, que seria um vídeo que teria muitos likes. E assim teve um vídeo. Mas, apesar disso, o vídeo teve muito mais curtidas do que ele imaginava, mas a repercussão foi muito negativa pela brincadeira que ele fez, porque não era inocentemente para ele a brincadeira, mas as pessoas que estão do outro lado da tela, elas hoje, infelizmente, elas criticam tudo, elas julgam tudo e todos, e destilam seus ódios através das redes sociais. E isso aconteceu com esse menino de apenas 16 anos. Ele não aguentou todas esses dardos, né, venenosos, através de críticas, e ele não soube lidar com isso. E, infelizmente, ele tirou sua própria vida. Né? Esse caso chamou muita atenção, e tantos outros casos, né, que a gente não vai citar. E, continuando aqui, Kardec vai nos dizendo, na mesma resposta do Livro dos Espíritos, ele continua: para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, e a vida se escoa mais rapidamente, suportando as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Então, Kardec vai nos dizendo aqui que aquele que consegue
suportar as dificuldades da vida, esse sim vai encontrar a felicidade. Mas aqueles que não conseguem, enfim, porque esperam ali, acreditam nas críticas, naquilo que as palavras que lhes são direcionadas e, infelizmente, fraquejam e tiram sua própria vida. Então, falando, do Setembro Amarelo, falando do suicídio, não temos como não citar a nossa dama do espiritismo, Dona Ivone do Amaral Pereira, que nasceu em 1900 e desencarnou em 1984, e ainda na juventude, lá pelos anos de 1922, lá na cidade onde ela nasceu, em Minas Gerais, na cidade de Lavras, em reuniões no centro espírita de lá, ela recebia muitas mensagens, e essas mensagens eram geralmente de espíritos suicidas. E a Dona Ivone, ela recebia muita ajuda de vários espíritos, o espírito de Leon Denis, que teve a oportunidade de estar ali com ela, ele no mundo espiritual, inspirando, aconselhando-a, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Vitor Hugo, Leon Tolstói, Tempo Sampaio. Então, e qual é a ligação dela com o suicídio? Nós, procurando, a gente sempre procura citar a Dona Ivone, quando falamos de suicídio. Então, Dona Ivone, ela era uma suicida reincidente. Ela recebia ali, ela era atraída, com toda certeza, por conta disso, ela entendia todo esse processo. Então, ela, em uma de suas vidas, por conta de muitas dificuldades e renúncias, ela, lá no século XVIII, enquanto Andréa Guzman, desde a infância, ela sofria uma obsessão que é contada no livro Dramas da Bretanha, que faz parte da trilogia Nas Voragens do Pecado e Cavaleiros de Lumières. Então, vai contar esse caso dela, e foi o primeiro suicídio dela. O segundo suicídio foi enquanto Leila, um personagem também que aconteceu no século XIX e no qual ela se deixou aí arrastar pela paixão. E quando o espírito Camilo Castelo Branco, que era um jornalista, escritor português, foi um dos pioneiros escritores romancistas que já tivemos, ele começou a aparecer para Dona Ivone, quando Dona Ivone tinha apenas 12 anos de idade, e ele ficou ali aparecendo para Dona Ivone por mais ou menos 14 anos. Então, em 1926, ela começa ali a psicografar o livro Memórias de um Suicida. Na verdade, a Dona Ivone, ela nasceu com uma grande missão. Apesar de todas as dificuldades que ela passou de ordem material, ela nasceu com uma grande missão, que era publicar esse livro, Memórias de Suicida, que seria um grande tratado sobre o plano espiritual do mundo do Vale do Suicida. Então, ela tinha pouco conhecimento doutrinário, o Camilo não tinha nenhum conhecimento doutrinário, então, o Camilo, ele narrava tudo o que acontecia no mundo espiritual para a Ivone. Em desdobramento, ela ia e via todos os quadros que o Camilo ia descrevendo. Então, por isso, que Dona Ivone não
disse, né, que a obra dela era psicografada, e sim ditada, porque quando ela passou a escrita, as imagens que ela vivenciou em desdobramento, aparecia ali tudo para ela. Então, a obra ela ficou ali arquivada por mais ou menos 30 anos, até a autorização dos espíritos, eles aprovarem para que ela pudesse publicar essa obra. E os espíritos disseram a Dona Ivone que ela não entregasse essa obra para qualquer editora, porque, na época, a FEB só publicava a obra de Chico Xavier. Então, por isso, a obra levou 30 anos guardada na gaveta, esperando o momento propício para ser publicada. E, após isso, ela conseguiu entregar essa obra à Federação Espírita Brasileira para sua publicação. E, nessa obra, vai descrevendo, né, o que o Camilo viveu, né, o espírito Camilo viveu no Vale dos Suicidas. E o Camilo dizia a ela que era uma decepção, que a vida não terminava, que ele via o corpo dele morto, mas que ele estava vivo e que ele ficava entre o cemitério e sua casa, ele ficava caminhando, ele ficou caminhando do cemitério até a sua casa por 7 meses. Olha que sofrimento, meus irmãos. 7 meses caminhando do cemitério até a sua casa, porque ele estava vivo, ele viu que ele não morreu. Ele viu isso. Então, lá, ele, além disso, de todo esse sofrimento, sabendo que ele não havia morrido, ele ainda ficava revendo as cenas dos suicídios dos outros espíritos que estavam ali no vale. E ainda vendo o seu próprio sofrimento. Sentia dor no ouvido, o sangue escorrendo pelo rosto, porque ele deu um tiro na cabeça dele, achando que ia acabar com a vida e os problemas dele. E ele viu que não acabou. Então, por isso, ele se aproximou da Dona Ivone para que essa obra, né, um tratado, né, mediúnico, falando sobre tudo sobre suicídio. E nessa obra traz uma citação muito importante para nós. Lá vai dizendo o seguinte, que enquanto o espírito tiver fluido vital, ele fica lá no Vale do Suicida, na esfera espiritual, né? Até o tempo que teria de vida normal. Ou seja, se ele se suicidou com 40 anos e deveria viver até 60, ele vai ficar 20 anos nesse sofrimento, até terminar esse fluido vital. Olha que coisa importante e interessante. Olha o quanto nós precisamos estudar, né? Essa doutrina ela é libertadora, ela é muito importante para as nossas vidas, nossos conhecimentos. Então, mediante a tantas informações, meus amigos, nós não podemos dizer que não sabemos do que nos aguarda, que os nossos problemas materiais, eles vão nos consumindo. Não, os nossos problemas materiais não são nada nessa vida. Se avaliarmos a nossa bagagem espiritual, aquilo que viemos fazer nessa vida, nessa encarnação, os nossos compromissos, aquilo que precisamos realizar, todas as faltas que precisamos reparar, aqueles a quem precisamos amar, aqueles a quem precisamos perdoar, a nós mesmos também precisamos nos perdoar, precisamos não guardar mágoa nem ressentimentos, precisamos amar o nosso próximo, termos
empatia com todos aqueles que estão à nossa volta, principalmente o próximo mais próximo, são os nossos parentes, são os nossos amigos, os nossos irmãos das casas espíritas, do movimento espírita. Precisamos ter verdade nas nossas palavras, nas nossas ações, e acreditarmos que Jesus, ele se esforçou muito para vir até a Terra, para nos trazer muitos ensinamentos, deixar vários exemplos para cada um de nós, nos dizendo que o reino de Deus está dentro de nós. Ele disse que nós somos o quê? Luz, que podemos realizar coisas benditas, podemos realizar o que ele realizou e muito mais. Ele disse para que possamos observar as aves dos céus. Ele falou lá em Mateus, né, capítulo 6, no versículo de 26 a 30, ele vai nos deixando uma mensagem muito interessante que precisamos meditar sempre, todos os dias. Então, meus irmãos, um dia de cada vez, né, a gente precisa deixar que, não como uma música popular, né, deixa a vida nos levar, né, deixa a vida me levar, não. Nós precisamos usar da nossa inteligência, precisamos usar da nossa vontade, nós precisamos usar da nossa consciência, usando o nosso livre-arbítrio, entendendo que estamos nessa encarnação para progredirmos. Então, meus irmãos, para encerrarmos, eu gostaria de deixar aqui para a nossa reflexão esses versículos de Mateus, capítulo 6, no versículo 26 a 30, no qual Jesus diz: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam, nem celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então, meus irmãos, agradecemos pela oportunidade bendita, Mestre, de estudarmos a Tua doutrina de amor e de luz, Senhor. Nos abençoe cada vez mais, Senhor, para que possamos ter esse entendimento dessa doutrina que tanto clareia a nossa estrada evolutiva. Agradecidos estamos, Mestre, pelos Teus ensinamentos em nossas vidas, pelos bons espíritos que nos ajudam, pela esfera espiritual que nos auxiliam nessa encarnação. Agradecidos estamos por essa força, por essas bênçãos, Senhor. Sê conosco sempre, para que possamos acreditar, Senhor, que as nossas ações, elas realmente precisam combinar com o nosso falar, Mestre. Que, ao término dessa encarnação, possamos receber esse título, Senhor, de completistas. Dai-nos forças, coragem, ânimo, Senhor,
para suportar todos os desafios de nossas vidas, as nossas dores, as nossas aflições. Muitas das vezes acordamos, Senhor, desestimulados, desamparados. Mas, no momento que rogamos a Ti, aos benfeitores espirituais, o amparo, eles se aproximam de nós, nos trazendo a solução para as nossas dificuldades. E também te rogamos, Senhor, todo amparo aos espíritos, Senhor, menos desavisados, aqueles irmãos nossos que não conseguem, Senhor, vencer suas dificuldades, não conseguem entender que os nossos problemas de ordem material, Senhor, não são importantes, que eles fazem parte da nossa jornada, mas não são importantes para o nosso crescimento, que os problemas de ordem material, eles são esquecidos, mas que o de ordem espiritual, esses sim, precisam serem vencidos. Agradecidos estamos, Mestre, por essa luz que nos ilumina, por esses sentimentos unidos em cada coração aqui presente, em cada lar aqui representado, Senhor. Que possamos, em mais uma noite, no nosso desdobramento do corpo físico, Senhor, receber de acordo com as nossas necessidades. Agradecemos, Mestre, por todo amparo que recebemos, mesmo nas vezes em que nem temos a noção que estamos sendo acompanhados pelos amigos espirituais. Por isso, Jesus, benfeitores espirituais, agradecidos estamos. Gratidão, Senhor, por esses momentos de paz em nossas vidas. Gratidão pelas nossas vidas. Gratidão, Senhor, pela nossa saúde. Gratidão pelas nossas dificuldades, porque sabemos que cada dificuldade, Senhor, é um remédio para o nosso crescimento e o nosso aprimoramento espiritual e moral. Agradecidos estamos, Senhor, que muita luz possa se fazer presente, Senhor, em nossos corações, em nossas mentes, para sempre. Que assim possa ser, Mestre. Graças a Deus. Muita paz, meus irmãos.